com satisfação, nós concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moro, que, mais uma vez, repito, nos honra com a sua presença neste debate. Com a palavra. Bom dia a todos os presentes. Eu vou pedir escusas para falar da mesa também, porque eu trouxe vários papéis aqui. Eu gostaria só inicialmente de cumprimentar rapidamente o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, cumprimentar também o senador Roberto Requião, aqui presente, e o ilustre colega juiz federal Silvio Rocha. Vários colegas juízes federais fizeram a gentileza de me acompanhar nesse evento, sabendo da importância, e gostaria de externar um cumprimento especial aos senhores senadores e senhoras senadoras aqui presentes. Gostaria de dizer que para mim é uma honra estar presente nessa Casa Legislativa e ter essa oportunidade que foi gentilmente me concedida para debater esse projeto. Vou falar sobre o projeto de lei do Senado, esse 280. Não se trata aqui de falar do projeto que veio da Câmara, então eu gostaria de deixar isso bem claro no momento, e ao final talvez permita alguma reflexão sobre esse projeto da Câmara. É evidente que nenhum juiz, nenhuma autoridade judicial é conivente com abuso de autoridade. É uma contradição evidente qualquer juiz ser favorável a esse abuso de autoridade. Portanto, qualquer legislação que venha a aprimorar e reduzir desvios, ela é sempre muito bem-vinda. Não obstante, há que se ter um cuidado todo especial para que, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, a legislação prevista não tenha um efeito prático contrário de cercear não o abuso, mas sim o mero cumprimento do dever. E não importa nesse aspecto a intenção do legislador, né? Tem um velho ditado que diz que a lei tem as suas próprias pernas. E ainda que a legislação seja movida pelas melhores das intenções, o que vai acontecer com ela no futuro, como ela vai ser aplicada, como ela vai ser interpretada, é uma questão em aberto que o legislador tem poucas possibilidades de antever. Diante disso, eu teria várias sugestões sobre esse projeto, mas eu vim aqui com o propósito de fazer apenas uma sugestão. E essa sugestão exatamente visa preservar que o agente da lei, seja ele o juiz, seja ele o membro do Ministério Público, de todas as instâncias, seja o juiz, desembargador ou ministro, ou seja o promotor, procurador ou procurador-geral da República, assim como todos os policiais, que muitas vezes estão na linha de frente do combate à criminalidade e são aqueles que muitas vezes mais sofrem o impacto desse enfrentamento da criminalidade, não venham a ser penalizados por uma interpretação equivocada ou uma aplicação errada de uma lei de abuso de autoridade que, a pretexto de coibir abusos, venha puni-los pelo correto exercício da função. E nesse aspecto, na minha sugestão, eu fico muito feliz por falar nessa casa e sobre a estátua do nosso jurista, maior advogado, e que foi também um notável senador, um dos pais fundadores da República, o advogado Rui Barbosa. Rui Barbosa, como adiantou aqui o colega Silvio Rocha, um dos nossos pais fundadores, ele, no final do século XIX, assumiu uma causa em que um juiz de direito do Rio Grande do Sul, Alcides Mendonça Lima, havia sido condenado, naquele tempo, por abuso de autoridade. O Alcides Mendonça Lima, ao decidir um caso concreto, ele entendeu que uma lei então promulgada no Rio Grande do Sul, uma lei estadual, era inconstitucional, porque ela
estabelecia um regramento do Tribunal do Júri que ele reputava incompatível com a garantia da instituição do júri prevista na então Constituição de 1891, no artigo 72. Por exemplo, dizia que o voto dos jurados não seria mais secreto. Isso submetia os jurados, com aquele voto aberto, a pressões econômicas, locais, de interesses poderosos nas localidades onde os júris seriam desenvolvidos. E Alcides Mendonça Lima, na primeira oportunidade que teve de decidir um caso, de aplicar essa lei estadual ao caso, disse: a lei é inconstitucional. Na época, o presidente do Estado, o Júlio de Castilhos, ficou revoltado com a posição daquele juiz e oficiou ao então Superior Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, solicitando, e as expressas palavras dele fosse que o juiz faccioso fosse punido, nem processado, fosse punido. E ele foi de fato condenado pelo então crime de abuso de autoridade, que constava no primeiro Código Criminal Republicano, artigo 226, por abuso de autoridade. Rui Barbosa, advogado, mas ciente da importância para o funcionamento da justiça, da independência da magistratura, assumiu essa causa e levou essa causa até o Supremo Tribunal Federal. Apresentou um texto que depois se tornou célebre, o Júri e a Responsabilidade Penal dos Juízes, no qual ele defendeu, com todo o vigor e a eloquência de Rui Barbosa, que todos nós conhecemos, defendeu que divergências na interpretação da lei não poderiam ser jamais criminalizadas, sob pena de transformar o juiz em um servo, sob pena de retirar aquilo que é um dos fundamentos da liberdade de qualquer nação, que é uma justiça independente. Então, com essa defesa do Rui Barbosa, isso vejam lá em 1896, ela foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. Restou sepultado entre nós, há mais de um século, a possibilidade do crime de hermenêutica. Isso foi uma conquista da República Brasileira que jamais se pode pensar em deixar a perder no presente momento. Nessa linha, ouvindo vários colegas magistrados e também tendo presente as minhas próprias preocupações, urge um dispositivo, uma salvaguarda nesse projeto de lei que limite a possibilidade da reinstituição entre nós do assim chamado crime de hermenêutica. Eu preparei aqui um ofício, e nesse momento eu tomo a liberdade de entregar em caráter oficial ao Senado Federal, um ofício com a minha singela sugestão. Eu peço escusas que não trouxe cópias para todos os presentes da mesa, mas gostaria de passar aqui para o ministro Gilmar Mendes e também para o senador Requião, em que eu veiculo essa sugestão, que seria a simples adição de uma norma de salvaguarda nesse projeto, com o seguinte texto bastante singelo: não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal, ou na avaliação de fatos e provas. Com essa salvaguarda, eu diria que grande parte dos receios de uma aplicação equivocada desse projeto de lei provavelmente possam ser evitados. Mas eu reputo, e por isso eu quis trazer uma única sugestão, reputo essa adição fundamental, inclusive para afastar eventuais receios de que isso de alguma forma venha a ser utilizado para criminalizar a jurisdição ou a atuação independente do Ministério Público ou o dever da polícia de apuração das infrações penais, independentemente dos interesses que sejam afetados. Claro que para alguns dispositivos da lei isso não é uma preocupação. Então, por exemplo, no texto da lei tem lá
Artigo 19. Constranger preso com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Há nenhuma dúvida quanto a esse tipo penal, que se alguém cometer qualquer conduta dessa espécie, comete abuso de autoridade. Mas existem outros tipos que não são assim tão óbvios e que podem sugerir essas dificuldades. Para colocar um exemplo que não diz respeito ainda à magistratura, mas um exemplo muito simples e que afeta inclusive aqueles que estão lá na linha de frente do combate à criminalidade. O artigo 15. Submeter o preso ao uso de algemas ou a de qualquer outro objeto que lhe restrinja ou impeça a locomoção, quando não houver resistência à prisão, ameaça de fuga ou risco à integridade física do próprio preso ou de terceiro. Ninguém discorda dessa norma. Ninguém discorda que as algemas devem ser utilizadas apenas em casos necessários. Mas a grande indagação é: a quem cabe fazer essa avaliação? Ao juiz, sentado na sua poltrona confortável no seu gabinete? Ou ao senador, que elabora um projeto de lei contendo uma norma dessa espécie? Ou ao policial, que vai realizar aquela prisão e aquela locomoção e tem muitas vezes, sem qualquer espécie de informação mais concreta a respeito do comportamento do preso, decidir naquele momento se utiliza ou não utiliza algemas em relação àquele preso. E o que a lei faz é estabelecer que se ele comete um erro de avaliação, se ele eventualmente utiliza a algema, em um caso que se mostra desnecessário, fica sujeito a uma ação penal por crime de abuso de autoridade. Então é importante, se for manter uma norma dessa, que diz aí claramente que a algema só deve ser utilizada em casos necessários, mas que haja uma salvaguarda ao policial para que ele não seja penalizado se eventualmente ele cometeu um erro de interpretação ou de avaliação dos fatos quanto à necessidade ou não da utilização dessas algemas. Do contrário, o policial eventualmente vai utilizar o caminho mais fácil para não ser responsabilizado, ou seja, não utilizar as algemas, e eventualmente o que pode acontecer se era um caso em que ela era realmente necessária. Da mesma forma, um dispositivo do artigo 30. Dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada. Qualquer ação penal, seja ação penal privada ou seja uma denúncia, tem que ter justa causa, que é mais ou menos entendido como um substrato probatório, que não precisa ser cabal naquele momento, mas precisa ter um substrato probatório para formular uma acusação contra qualquer pessoa. Não há nenhuma disputa quanto a isso. Mas o que a lei estabelece? Quando, por exemplo, o Ministério Público oferece uma denúncia, isso vai ao juiz, que avalia se tem ou não a justa causa. Não havendo justa causa, o juiz tem a possibilidade de rejeitar. Esse é o sistema de salvaguarda que foi estabelecido pela nossa legislação. O que significa esse dispositivo? Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, isso significa que o promotor ou o procurador cometeu abuso de autoridade? Ou será que não houve apenas uma divergência de avaliação de fatos e provas? E nós vamos criminalizar, então, os erros de avaliação de fatos e provas cometidos pelos promotores ou procuradores? Isso não vai ter um impacto na liberdade e na autonomia do Ministério Público em oferecer essas denúncias e ações penais quando entender ele que existe esse substrato probatório? Sem que haja qualquer intencionalidade negativa, malévola, má intenção na atuação desse membro do Ministério Público? Então é importante ter uma norma de salvaguarda que estabeleça, olha, erros, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. E aqui indo para a parte do judiciário, da prisão. Ordenar ou executar captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais ou sem o cumprimento e observância de suas formalidades,
redação do artigo 9. Pois bem, os fundamentos da decretação das prisões cautelares são objeto de inúmeras controvérsias no âmbito dos tribunais. Não raramente, nas próprias sessões do Supremo Tribunal Federal, ministros divergem na concessão ou denegação de habeas corpus, havendo não raramente julgamentos que não são por unanimidade, minorias e maiorias. O que significa esse dispositivo? Se o juiz de primeira instância, se o juiz de segunda instância, se o juiz dos tribunais superiores decretar uma prisão cautelar e essa prisão cautelar vir a ser reformada, ainda que seja na última instância, ainda que seja por voto de maioria e minoria, vai ficar ele sujeito à persecução penal por abuso de autoridade? Ou seja, nós estamos ignorando a herança de um dos nossos pais fundadores, o Rui Barbosa. Vamos tolher a independência da magistratura? Então é importante que haja uma salvaguarda que deixe claro que divergências na interpretação da lei, divergências na avaliação de fatos e provas, não representam abuso de autoridade. Foi mencionado aqui pelo colega me antecedeu o caso da condução coercitiva. Alguns juízes utilizam o instrumento, outros entendem que ele não é cabível. Há uma divergência de interpretação. Ilustrativamente, não muito tempo atrás, esse ano, em abril de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num processo, um número um tanto quanto longo, mas um processo que de 1510958, entendeu que a condução coercitiva era uma medida que encontrava abrigo legal, inclusive antes de, mesmo sem houver uma intimação prévia. Cometeram esses magistrados, 6 magistrados de seção do Tribunal de Apelação Federal de Porto Alegre, um tribunal renomado, conhecido, cometeram eles abuso de autoridade, ou se trata aqui de uma mera divergência de interpretação a respeito do significado da nossa lei? Então, e essa é a sugestão que eu apresento, eu reputo fundamental que, caso seja a decisão, e é a decisão soberana dessa Casa Legislativa, do Parlamento, caso haja essa realmente intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade, que essa lei seja muito bem refletida. Há inúmeras sugestões, eu vi sugestões do Ministério Público, eu vi sugestões da Associação de Juízes, tive conhecimento inclusive de um substitutivo apresentado. Eu acho que isso tudo tem que ser objeto de uma ampla deliberação, para que não sejam tomadas aí decisões precipitadas a respeito de um tema tão delicado, que trata indiretamente da independência da magistratura, autonomia do Ministério Público e do dever do agente policial de cumprimento da lei. Mas em qualquer aspecto é essencial que uma norma de salvaguarda como essa aqui sugeri, invocando aqui com toda a humildade o espírito, o trabalho e o exemplo do maior jurista brasileiro, pai fundador da República, também senador Rui Barbosa, nos ensinou isso ainda no século XIX. Ou seja, não configura crime previsto nessa lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Também tem alguma preocupação, e aqui faço ela com uma preocupação externa, essa preocupação com todo respeito, que talvez não seja o melhor momento para deliberação a respeito de uma nova lei de abuso de autoridade, considerando o contexto, que existe uma investigação importante, não só a chamada Operação Lava Jato, mas várias outras investigações importantes, e talvez, independentemente das intenções dos ilustres senadores e senadoras, uma nova lei de abuso de autoridade poderia ser interpretada no presente momento como
tendo o efeito prático de tolher investigações e persecuções penais. Faço essa sugestão, presidente, com extrema humildade. Não me cabe aqui censurar o que deve o Senado ou não deve o Senado deliberar, mas eu acredito que talvez não seja o melhor momento e o Senado Federal pode passar uma mensagem errada à sociedade brasileira. O que se assiste é a sociedade brasileira ansiosa diante de casos graves de corrupção que vêm sendo revelados não só nessa Operação Lava Jato, mas pelo trabalho de investigação de policiais, de membros do Ministério Público e com a atuação de magistrados espalhados em todo o país. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo, claro que com o resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade. E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. Essas são as considerações a fazer a respeito do projeto de lei do Senado. E aqui me permito, porque chegou ao Senado esse recente projeto da Câmara, que tem algumas disposições similares, uma breve reflexão e caminho realmente ao final. Não quero também censurar a Câmara de maneira nenhuma, mas esse tipo de provisão, como foi colocado no chamado projeto das 10 medidas, que acabaram se tornando medidas em número muito menor, mas enfim, essa provisão do projeto da Câmara de crime de responsabilidade para juízes e promotores teria que ser objeto de um debate, uma reflexão maior por parte do Parlamento, seja da Câmara ou seja do Senado. Essas emendas, e aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu, emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do Parlamento, não são apropriadas tratando de temas assim tão sensíveis. E aqui fica até em comparação o elogio ao Senado. Esse projeto está sendo debatido com abertura, com transparência, e eu acho que isso tem que ser a postura dessa casa, principalmente envolvendo esses temas tão sensíveis. Então a minha sugestão é que esse projeto que foi aprovado na Câmara, responsabilidade de juízes e promotores, eu tenho severas críticas, eu acho que tem coisas ali que não tem nem cabimento falar em crime de responsabilidade, como juiz que acumula mais um cargo de magistério. Isso é algo que é proibido pela lei e merece sim censura. Mas crime, crime o juiz acumular outro cargo de professor, ou o juiz externar opinião. Estamos então criminalizando a opinião. Eu concordo que o juiz não deve opinar sobre casos pendentes, ainda que perante outros foros, mas criar um crime, me parece que é um tanto quanto exagero. Além disso, também naquele projeto, alguns tipos abertos, juiz ou promotor que viola o decoro, que é algo que não sabemos exatamente o que significa, elegido a conduta criminosa. Ou seja, tem que se tomar todo um cuidado para evitar a criminalização do exercício da jurisdição, o exercício da autonomia do Ministério Público e também da vinculação do agente policial à lei. Não digo isso por conta da Operação Lava Jato, não digo isso por conta de qualquer outra operação, mas digo isso porque esses são fundamentos nos quais se esteiam a nossa liberdade, independência da justiça, autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei, assim como nossa liberdade se esteia na soberania da Constituição e também na liberdade e na soberania constitucional, limitada pela Constituição apenas, dessas casas legislativas. Agradeço mais uma vez a atenção de todos os presentes.
especial dos senhores e senhoras senadores e senadoras. Muito obrigado. Nós agradecemos